Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e o assunto de hoje, os reflexos negativos de uma ação judicial na locação de imóveis. Bora lá? Por que você deve evitar uma ação judicial? Eu sempre digo isso, que nós, e oriento também lá na minha empresa, os meus colaboradores, que nós sempre devemos, nós corretores de imóveis, devemos evitar as ações judiciais, devido não só referente à parte de gastos, as partes que tu vai envolver o teu tempo, né? O nosso tempo, ele é muito sagrado, porque o tempo é tempo, né? O corretor de imóveis trabalha autônomo. E todos esses aborrecimentos, né? Porque é o disse-me-disse, né? Porque geralmente quando se fala em uma ação judicial, envolve aí uma carga energética negativa, né? Por quê? Porque está havendo, claro, que para que existe uma ação? A ação existe para quando as pessoas não estão de acordo com aquilo que elas combinaram, ou as pessoas não estão concordando com aquela situação. É por isso que existe a parte judicial, que daí tu apela para a ação judicial. Tudo bem. Mas o que eu quero chamar a atenção é você evitar, devido a todas essas situações que eu citei aí, que desgaste financeiro, desgaste físico, o teu tempo, desgaste do teu próprio tempo, que também onde envolve a tua carga energética, assim, de ter da sensação negativa, só o fato, né? Só o fato das pessoas que trabalham na parte judicial, a gente já sabe que geralmente as pessoas que trabalham na parte judicial, quando tu fala judicial, já é uma coisa negativa em si, né? E isso, para mim, eu me entristeço um pouco nisso, né? Mas é preciso, né? Então a gente encara e vai em busca disso daí, né? Se é preciso, se é necessário, então vamos lá colocar ação, ou se essa ação vem contra mim, né? Contra a minha pessoa, contra a minha empresa, né? Então, mas esse fato da carga negativa, antigamente, só o fato de entrar dentro do próprio fórum, né? Claro que hoje as reuniões são tudo online, as audiências são online, né? Mas antes, quando eu entrava dentro do fórum, do próprio ambiente, né, do fórum, lá a gente entrava, ali naquela recepção, aparece o advogado, da minha parte, o outro advogado, se cumprimentam, né? A outra pessoa vem, né? Porque geralmente nós corretores, quando a gente aluga um imóvel, geralmente a gente faz aquela amizade, né? E por fim, acaba dentro dessa carga negativa, né? Que daí depois vai ser resolvido através de ação. Então, quando eu chegava lá, eu sempre me benzia, sabe? O sinal da Santa Cruz, né? Fecho o meu corpo e minha mente para tudo que é negativo. E também mais essa parte de distribuição. Eu faço algumas distribuições de algumas revistas, de uma mente positiva, que a gente se deve cada vez mais trabalhar dentro disso, né? Nós precisamos se trabalhar, né? Porque hoje a gente recebe aí uma carga toda, né? Então, quando eu era ao vivo lá as audiências, eu já fazia isso, né? E hoje, sendo online, é a mesma coisa, né? Ano passado a gente teve uma audiência online, né?
Então, só o fato de eu sair do meu ambiente de trabalho, né, já me preparar para ir lá para o escritório do advogado, isso já, porque tu já saiu do teu escritório e a mente é focada nessa ação, né? E quando se fala em ação, as pessoas se recuam ou estão até ficam meio armado, né? Então, mas chegando lá, o que acontece? O advogado te orienta, a gente senta, entra tudo lá e começa-se essa negociação, né? Tem negociações que se resolve na santa paz, né? Mas tem outras que complicam. Eu já vou com a mente preparada, quando eu já saio dentro do meu escritório, eu já vou com a minha mente preparada que eu, naquela audiência, eu já vou resolver a situação. Em momento algum, eu pretendo, assim, tocar adiante essa ação. Por quê? Porque senão é uma coisa que a gente vai ficar martelando na nossa mente, que aquela situação tu ainda tem por resolver, né? E tudo aquilo que tu tem por resolver, no caso essa ação, também vai envolver mais tempo para ti também e mais gastos. Porque é uma taxinha daqui, uma taxinha dali, né? Então, tudo isso gera uma energia contrária daquilo que tu já estava acostumado, que é tu realizar o sonho das pessoas, ou realizar lá que a pessoa quer uma moradia, porque a gente sabe do nosso dia a dia que a necessidade básica do ser humano é o alimento e a moradia, né? O ser humano, as duas necessidades básicas dele é ele morar, ele se alimentar bem e morar bem, né? Dentro daquelas condições dele, claro, dentro daquelas condições que ele tem, né? Então nós corretores, né, uma coisa, e que tu encara essa situação, então tu tem que procurar também sempre ir te trabalhando mentalmente com essa situação que tu vai conseguir resolver. E que o teu advogado também, tu e o teu advogado, tu já conversa ali e já deixa algo meio que já amparado, né? Trocam-se algumas ideias dentro dessa negociação para já se resolver dentro dessa primeira audiência, né? Então, essa situação pode se levar, se prolongar para mais adiante, tá? Mais adiante, mas daí tu tens que relevar e ver que tu negocia com o advogado as possibilidades disso resolver o mais rápido possível para ti dentro da tua empresa. É para evitar, mas se caso ocorra realmente, você tem que ter uma atitude mental que aquilo ali veio e que vai ser preciso resolver através de ação judicial, né? Então, mas a sua atitude mental em relação a isso, você tem que fazer uma reflexão e ver como é que ela está. Você vai deixar entrar ela totalmente e te absorver, essa energia contrária, sendo negativa? Não, você não deve deixar a absorver. Se chegou nesse ponto e você vai resolver, né? Você vai resolver. Porque quando se tira, quando a pessoa, se nós corretores, se a gente se deixar se levar por coisas negativas, a gente acaba absorvendo e a gente atrapalha o nosso emocional, né? E isso tudo, dentro da empresa, isso também vai abalar também o quê? Os colaboradores, os outros clientes que você vai atender, né? Então, essa situação, se caso essa ação veio, então, mas você precisa ter uma atitude mental sempre positiva, alegre, né? Encarando sempre as coisas sempre com um lado positivo, né? Se essa situação veio, é para um aprendizado seu mesmo. Eu tive, inclusive, uma ação, essa do ano passado, que a gente teve essa audiência online. Eu tinha certeza daquilo que eu fiz para uma reforma para esse meu cliente do locador, né? E essa primeira locatária que foi morar foi depois dessa reforma que eu fiz, e eu tenho todas as notas, tudo para apresentar lá,
porque toda aquela reforma que eu fiz no apartamento, inclusive pintura, móveis novos, todo, foi apresentado por locador, que ele me autorizou em fazer essa reforma. Mas se eu quisesse bater de frente ali se eu quisesse prolongar essa ação, poderia ter prolongado, mas eu não quis prolongar. O que eu fiz? O juiz deu a sentença que as provas ali comprovavam que eu tinha que devolver a caução para a moça. Né? Claro que eu usei a caução para fazer o que ela deixou um apartamento, ela desocupou o apartamento e ficou coisas pendentes para fazer, e ela mesma que pintou o apartamento, e percebi isso, né? Então eu tive que pintar todo o apartamento para ficar tudo parelhinho, tudo igual. Só que daí, como o juiz deu a sentença, e como, amigo corretor, a sentença foi um valor baixo, aquele valor não ia pagar a minha paz, né? A minha paz, para eu ficar com a cabeça boa e dizer assim, olha, vou resolver, vou botar uma pedra nessa situação aqui e pronto, né? E foi isso que eu fiz. O advogado virou para mim e disse assim, Lúcia, assim, 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 tirou lá, botou no sem a voz lá, né? Lúcia, ó, se você quiser, você pode recorrer, porque você tem como comprovar que realmente ela que não quis ir buscar a vistoria, porque foi referente à vistoria, ela já ficou de má fé desde lá no início que ela pegou essa vistoria e não sei o que foi que aconteceu também, porque as minhas colaboradoras também não deixaram registrado, mas enfim, muitas vezes eu ouvi uma das responsáveis pela vistoria entrando em contato com ela disse que tal dia ia e tal dia ia, mas e agora? Ficou a nossa palavra contra dela. Então, para eu não prolongar, no caso, essa situação, que eu acho que era uma situação negativa, o que eu fiz? Eu disse, não, então, doutor, o senhor encerra esse caso, eu vou devolver o dinheiro para ela. Vou devolver aquela caução para ela, não tem problema, já para eliminar essa ação. Encerrou. Aí você, corretor, você pode pensar, Lúcia, mas tu tirasse do teu bolso? Tirei. Porque sabe coisa, tem situação na nossa vida que não tem preço que pague, né? E daí, essa minha atitude mental, ela é assim mesmo. Eu penso assim dessa forma. Porque se tu queres uma paz e tudo nessa vida tem seu preço, eu paguei pelo preço, eu preferi devolver a caução que ela tinha depositado, né, numa conta poupança, e tirar isso do meu caixa da imobiliária, da minha empresa. Então, por quê? Porque eu queria paz, eu queria encerrar isso. Agora, se esse dinheiro a consciência dela vai apertar, mas eu não estou nem aí para ela. De alguma forma, a nível consciente ou a nível inconsciente, ela vai ter o troco dela, né? Porque se o dinheiro foi para ela e esse dinheiro não está sendo benéfico, o problema é dela. Era isso que ela queria, não era? Então, tá bom. Eu peguei tal data, eu depositei lá conforme o que o juiz, conforme a data da sentença que nós combinamos lá no dia do término dessa ação. E são essas coisas no nosso dia a dia que pode acontecer, corretor. Essa minha atitude é uma atitude benéfica. Benéfica por quê? Eu ia marcar outro dia para outra audiência, isso eu tinha que buscar, ir lá nos arquivos mortos, buscar tudo, tintim por tintim, todas as conversas, tudo isso, tudo de novo. Não, ia envolver meu tempo é sagrado. O meu tempo é dinheiro, gera dinheiro, e nós não voltamos atrás, e o tempo não volta atrás. O tempo não volta atrás. Por que eu vou ficar martelando uma coisa tão pequena? Nós temos que sonhar grande, corretora de imóveis. Tem um ditado que diz assim, mire na lua e acerte as estrelas. É muito lindo isso. Vou até repetir para você.
Mire a lua para acertar as estrelas. É uma atitude mental que você deve ter. Não importa se eu agora estou desembolsando dinheiro. O importante é que o meu sonho é chegar num determinado ponto. E nós corretores, nós que trabalhamos com conta própria, nós temos que ter sonho. Se nós ficarmos presos em coisas pequenas, as coisas grandes não vão chegar perto de nós. Então nós temos que soltar tudo isso, né, para o universo e dizer: eu estou aberta para o universo, pronta para receber. Independente se realmente eu vou chegar na lua, né? Mas se eu chegar nas estrelas, conforme o meu sonho, conforme o meu alcance mental que eu tenho, está ótimo, divino e maravilhoso. Quais são, então, os reflexos negativos desta ação? Né? É o tempo, como eu já falei anteriormente, que nós corretores, nós somos autônomos. Se nós não se você está ali preso naquela ação, você quer segurar o máximo, quer provar o máximo para a justiça que você está certo. Mas daí você está deixando, né? Você pode, esse tempo que você está perdendo lá no dia dessa audiência, ou então buscando as provas, você vai estar deixando de atender outros clientes. Cliente que você pode estar atendendo para vender um imóvel de R$1 milhão, R$2 milhões, ou então você deixando de atender outro cliente na parte de locação, que esse cliente veio para visitar um imóvel e que ele quer alugar um imóvel de R$5 mil, de R$10 mil ou de R$15 mil. Tudo você está deixando de atender, né? Então esse reflexo é negativo porque você está deixando de atender algo muito maior. Então, solte isso. E outro reflexo são os gastos, né? São os gastos, as guias todas. Você já, corretor, já vai, para montar uma ação, você já vai ter que pagar ali um salário já para o advogado. Claro, ele é um profissional, você tem que pagar mesmo, né? Ele já tem, né? Então, e depois as guias, né? São guias para a justiça, né? E dependendo o tempo que leva essa ação, todo ano vem taxas de guias para você pagar, né? Então aquilo ali, porque a gente sabe que são essas guias que sustentam a parte judicial, né? Do nosso Brasil afora, né? Então, claro que nós temos que pagar porque foi provocado isso, né? E daí você já tem que colocar lá no seu contrato de locação, prevendo essa situação, porque se você ganhar essa ação, você vai ser restituído para você esse valor, mas só que essa ação também, ela pode demorar, como pode levar anos, né? Pode levar um ano, como a 8, 9, 10 anos. Como eu tenho ainda ação para ser resolvida que já passaram desse prazo aí, né? Então, são situações que você tem que refletir sobre isso, sobre esses reflexos negativos que vai lá causar dentro da sua empresa. Será que também tem situações, será que vai valer a pena de tal situação lá você entrar com essa ação? Ou vale a pena você entrar um acordo lá? Mesmo que você reduza alguma coisa lá, chame o inquilino na hora que ele desocupe, tente evitar isso. Quando chamar lá o inquilino para uma negociação, você deve evitar que se encaminhe para uma ação judicial. Assim, eu estou com um caso já resolvido, que a coisa estava assim meio que encaminhando, que de repente poderia até sair uma ação referente a isso, né? Se a gente fosse assim muito radical. Então, o que houve? Houve um jogo de cintura. Esse proprietário quis cobrar
dela também a pintura externa e a pintura interna. Mas só que a gente bate lá naquela mesma tecla, né? Que nós, corretores, aqueles que estão aí já no mercado, no dia a dia, trabalhando com a carteira de locação, ou então aquele que está entrando também, que talvez tenha alguma dificuldade nessa parte, a gente sabe que sempre vai pegar na vistoria de imóveis, tem que haver aquela vistoria de entrada e a vistoria, né, vistoria feita com o proprietário, vistoria da entrada do inquilino e a comparação da vistoria de saída com a de entrada deste inquilino. Então, e a gente sabe que isso pega onde? Sempre nas manutenções, sempre nos reparos, né? Só que este imóvel, ele tinha também lá uns vícios, né? Conforme a lei do inquilinato, conforme o artigo 23 da lei do inquilinato, que o locatário deve entregar o imóvel igual como ele pegou, né? Esse igual, como é que é feito a comparação do igual? Mediante a vistoria. Vistoria lá, nós juntamos a vistoria que o proprietário trouxe para nós, se caso o locador reclamar, ou a gente vai fazer a comparação para o locatário, a vistoria de entrada com a vistoria de saída, salvo as deteriorações de uso comum, uso normal. O que é isso? É referente às qualidades dos produtos que está lá dentro daquele imóvel. A vida útil. A vida útil. Isto é a vida útil que tem lá nos produtos que foram feitos o imóvel em si. Exemplo disso é a tinta. A tinta tem vida útil, né? A tinta tem pesquisa aí que ela leva 2, 3 anos, né? De uso dela. Depois ela vai se desgastando. É tanto que tem cores que elas vão se desbotando, né? Mediante isso, o uso. Então, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo que está agora quentinho, né? A gente saiu disso, já foi resolvido na última sexta-feira. Hoje é dia 3 aqui de fevereiro, eu estou aqui gravando esse vídeo. Essa situação que está acontecendo, que aconteceu agora conosco, né? Nós ficamos aí praticamente quase 15 dias nesse debate aí, que o locador estava querendo cobrar da locatária algo que não era justo, vamos dizer assim, né? Então, aí onde eu citei para ele, foi citado para ele, né, o que realmente, o que a lei diz, o artigo 23 lá, né? Então, que eu citei aqui. E também, onde também eu disse para ele que o imóvel dele, conforme a lei, o artigo 22, né, da lei do inquilinato, que é a 8.245 de 91, referente diz que o item 4, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à alocação. O que é isso? São vícios. O que são esses vícios? Os vícios são aqueles problemas de infiltrações, umidade, né? Que envolve o imóvel. Aquele reboco que já está assim, não dizendo quase podre, né? Mas assim, que o reboco já está se deslocando em alguns pontos daquela construção. Então, isso não tem como, porque isso pertence realmente ao proprietário, que é o locador. Então, eu argumentei isso com ele, né? As meninas lá do escritório, elas tentaram negociar com ele, e daí a conversa, né, final ficou para mim, nesse caso, né? Então, eu liguei para ele, a gente ficou conversando, eu expliquei toda essa situação para ele, e ele, por fim, um valor que era um valor
razoavelmente alto, né? Que tinha sido feito todo um levantamento em relação a esses valores, e eu argumentei com ele e por fim esse valor chegou num valor bem justo, onde quando a gente passou o orçamento assim alto para ela, eu senti que estava esse valor muito alto e que ela sugeriu que ela até pagava parcelado, mas só que, e mediante essa conversa que eu tive com o locador, a gente chegou num valor bem menor e onde isso foi resolvido dentro da maior paz e harmonia possível. E a inquilina, a ex-locatária, ficou muito satisfeita pela situação também, porque também ela não está em condições assim neste momento da vida dela, que num processo que ela está passando na vida dela, né, no processo financeiro, e ela ficou muito grata por essa situação e alegou que ela iria conseguir esse dinheiro para pagar tudo à vista. Então, nesse caso, a gente resolveu toda essa situação dentro da maior paz possível. Claro que a gente lá colocou isso tudo escrito nos e-mails, tudo foi comprovado, está lá, tudo escrito, está lá na parte, nós estamos finalizando tudo isso, graças a Deus. Então, são situações essas, se a gente batesse de frente com esse proprietário, né, isso ia acabar em ação, sim, tá? Ia acabar em ação. E eu tenho certeza que essa ação, aí ele iria perder essa ação. Porque neste caso, se ele batesse de frente, se ele quisesse mesmo colocar essa ação, ele teria que fazer um termo comigo, eu ia dar um termo para ele assinar comigo, para ele me isentar de todo tipo de dores de cabeça, né? Neste caso, se caso ele quisesse tocar adiante, porque eu senti pelo teor da conversa que o negócio estava se encaminhando para essa ação. Mas graças a Deus, né, mediante isso que a gente solta, tem coisas que nós corretores, na hora, nessas negociações de inquilino, às vezes somos nós, né, de proprietários e inquilino, nós temos que estar ali orientando, né? Passa a mão no telefone, fala com o proprietário, conversa com o proprietário, passa a mão no telefone, fala com o inquilino. É preciso isso, tá? No nosso dia a dia, fazer a gente ter esse tipo de ação, né? E a gente explicar, e porque a gente vai explicar mediante a lei, o que diz a lei. E que é a obrigatoriedade do proprietário e a lei que fala sobre a obrigatoriedade do inquilino, do locatário. Então não tem. Então tudo se harmonizou dentro da maior paz possível, graças a Deus. Eu citei aqui que além do nosso tempo, né, além dos gastos, né, mas também tem outra situação que também é muito importante, né, devido a evitar, porque é o tempo que leva para ser resolvida uma ação dessa, né? Uma ação dessa, se ela ser resolvida rápida, por isso que eu quis resolver rápido dessa outra que eu citei anteriormente, porque eu sei que às vezes quando tu bate de frente ali, que tu quer tocar adiante, isso leva aí 3, 4, 5, 6 anos, né? E a gente não, corta isso, né? Isso foi um grande aprendizado para mim. Eu pretendo resolver tudo essas que tem e onde eu coloquei em prática, né, esse novo olhar para a locação, né, e que a gente foi colocando em prática desde 2019, e é por isso que hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, né, para ajudar você, corretor de imóveis. E eu estou aqui para orientá-los. E tudo aquilo que vocês quiserem me questionar, comente aqui, deixe o seu comentário para mim, porque é importante vocês se manifestar também, dizendo que vocês gostaram, ou que você também pode citar dar alguma dica para mim, qual é o assunto que você quer que eu fale,
aqui gravar em vídeo, né? Porque a gente está aqui trocando experiência, né? Então, eu digo que toda ação, quando leva um tempo, tem um desgaste muito grande, porque tu fica naquela expectativa. E cá para nós, né? Com essa com essa crise que houve, né? A crise sanitária, né? A gente vê assim tantas pessoas indo embora deste mundo material, né? E que a gente sabe que a nossa vida é um piscar de olho. Hoje eu tô aqui agora eu tô aqui, né? Eu tô aqui gravando esses vídeos para ajudar você, corretor de imóveis. Então, mas por que nós vamos deixar tocar isso? Encerre tudo, não deixe, evite o máximo possível, tá? Evite o máximo possível de uma locação entrar com uma ação judicial. Então, eu falei sobre para você, corretor, né? Evitar esses tipos de ações, porque esses tipos de ações realmente ele gera uma energia negativa dentro do seu próprio ambiente de trabalho, né? Isso eu também sentia e sinto, quer dizer, isso eu senti, né? Além de mim ficar abalada com essa situação, além eu mesma sentir abalada por essa situação, a própria energia com as minhas colaboradoras, do próprio ambiente, isso também vai afetar, né? Então, o que você deve fazer, no que você deve focar para evitar isso? Essa energia, então, envolvente lá, né? Dentro da sua empresa, dentro do seu escritório. Toda a sua equipe, todo o seu ambiente de trabalho, focar nas coisas boas que envolvem a locação de imóveis, né? É muito gratificante para nós quando um cliente chega lá, né? Chega para nós, ou elogia, ou então nós temos até cliente que leva presentinho, né? Nós temos até uma proprietária de um imóvel lá, raramente ela vai lá. Mas quando ela vai, ela sempre leva assim, ou uma balinha, ou ela leva algum artesanato para mim, deixa lá para as meninas dar de presente para mim, que ela levou quando eu não estou lá para recebê-la, né? Ou então um chocolatinho, sabe? Ou então um pacotinho de bolacha, então de biscoitinho. Então, isso é uma coisa que vai gerando energia positiva dentro do escritório, né? Agora também final do ano, foi toda aquela troca maravilhosa de energia, né? Esse final do ano a gente elaborou assim umas cestas lindas, maravilhosas. A gente sorteou alguns inquilinos também e proprietários de imóveis, né? Então a gente sorteou e chamamos eles para as entregas dessa cesta. Então isso tudo gera uma energia boa, uma energia positiva, uma energia familiar, né? Uma energia familiar. Além do fato que quando tem muitos proprietários de imóveis que diz, olha, o meu irmão está trazendo uns imóveis, né? Porque eu já citei aqui que eu tenho inquilinos e proprietários que eu administro há 15 anos, 20 anos, né? Então, tudo isso são coisas que tu vai te alegrar, né? Porque quando existir uma ação dentro da empresa, até toda aquela energia, os funcionários também ficam abalados com aquilo, né? Então, você deve evitar isso para que foque dentro da sua empresa só coisa positiva realmente, né? Então, agora, daqui a pouco nós já vamos estar aí na parte da Páscoa, né? Então, também nós vamos estar aí também trocando sempre essa coisa boa, né? De aconchego familiar. Então, você sempre tem que ter uma visão dentro da sua empresa, aquele aconchego familiar, né? Lá, quando eu tenho proprietários que chegam lá, ou então até mesmo os prestadores de serviços que fazem serviço para nós, eles chegam lá, na recepção, a gente sempre procura ter aguinha na recepção, uma balinha,
quando eu encontro com eles lá, eu digo, olha, um docinho para deixar o coração mais doce do que ele já é, né? Então, tudo isso que vai gerando sempre uma energia legal dentro do escritório, né? Então, isso é gratificante? É gratificante, é muito gratificante. Então, o foco, né, que você vai colocar em termo positivo também, que você o aspecto positivo que você vai ter na locação de imóveis é quando você também vai atender um cliente, ou se você já tem um inquilino lá, que essa família vai aumentar, né? É o casal, eles vão ter um bebê, ou eles já tinham um bebê e eles moravam num imóvel menor e eles querem passar para um imóvel maior, né? Então isso é a nossa missão realmente do corretor de imóveis, é uma coisa positiva, alegre da gente estar trabalhando para realizar isso para o nosso semelhante lá, o nosso irmão, vamos dizer assim, que é o nosso inquilino, né, o nosso locatário. E também quando um inquilino, né, que vem aí um cliente, né, um cliente que venha alugar um imóvel com você para temporada de praia, vamos dizer, que esse cliente está vindo de fora e ele quer passar aqui 30 dias, ou então, né, ele vai vir, você deve gerar toda uma energia legal de recebimento daquele cliente, né, o cliente recebê-los bem, que eles estão vindo de férias e que esse cliente provavelmente, aí se você já deixa um clima bem harmonioso, bem alegre dentro da sua empresa, e esse cliente vai se sentir tão bem que de repente esse cliente é um futuro comprador para o futuro, né? Já vai dizendo assim, é um futuro comprador, né? Então você está sendo sincero. Quando você é sincero com esse cliente, você também está gerando essa alegria, essa energia boa dentro da sua empresa, né? Então, são situações essas que a gente se depara, eu me deparo, né, no meu dia a dia, dentro da minha empresa, trabalhando com locações de imóveis, né? Então, tem clientes que às vezes eles vêm de fora e sabe qual é o exemplo que eu sempre digo? Que nós devemos, quando eu atendo um cliente que vem de fora, eu me coloco no lugar daquele cliente, né? Se eu tivesse em outra cidade, que eu fosse alugar um imóvel, né? Como é que eu gostaria de ser atendida, né? Então, é a gente se colocar no lugar dele, né? Esses dias aí, uma das minhas colaboradoras foi mostrar um imóvel perto do nosso escritório ali, ela foi a pé, né? Ela foi a pé, e dali ela tinha que mostrar outro imóvel que era um pouquinho mais afastado, um pouquinho coisa, mas também dava para ir caminhando, né? Então aí ela chegou contando assim, bem contente, bem alegre. Então ela chegou bem contente, bem alegre, contando que esse pretendente inquilino chegou para ela e disse, não, nós não vamos caminhando, pega aqui a chave do carro, porque o GPS dele não estava marcando direito, pega, ela não queria no início, né, pega, porque a orientação lá da saída é que leve a sua carteira de motorista, né, então ela já saiu, sempre sai com a carteirinha, tudo bonitinha, né, e ela pegou o carro da pessoa lá e foi lá mostrar tal imóvel, porque ele também insistiu. E depois, na chegada, ela contou isso para nós, né? E bem contente, isso tudo. A colaboradora estava alegre, estava feliz, isso gerou, assim, uma brincadeira dentro do escritório. Então, é isso. É esse foco que nós temos, né? Que ficar atento dentro da nossa empresa. Sempre para a gente gerar energia. Porque toda a energia, né, que envolve todo o universo, tudo aquilo que nós geramos, se nós geramos essa energia positiva, alegre por esse fato, por esse momento dela chegar lá e contar,
aquilo ali vai grudando nas paredes também, né? Acredite nisso, porque nós somos energia, viemos da energia, e essa energia de alegria vai envolvendo, e se nós estamos alegres, nós vamos captar mais alegria ainda. É isso, é esse foco que você deve estar atento a isso. Quem gera energia, alegria, vai colher alegria. Quem gera desamor, vai colher desamor. Então é isso que nós temos, focar a nossa mente, ter essa atitude mental em relação a isso, a carteira de locação. Toda essa situação, né, essa orientação aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu comentário e se tiver alguma pergunta para fazer, envie a pergunta que eu vou estar pronta para lhe responder. E se você tiver algum tema ainda que eu não falei, não conversei aqui nos vídeos, você pode deixar aqui escrito, você pode enviar para nós que nós vamos desenvolver esse vídeo em relação a esse tema. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Quando ele fala assim de uma área, de uma gleba, ele falou. Aqui a gente já fala, e é tanto de um estado para o estado tem diferente, né? Gleba é a mesma coisa que hectares, né? Então, aqui a pessoa tem alguns hectares, o que é que ela vai fazer? Aí tem que saber se ela pertence ao perímetro urbano ou à zona rural. A zona rural é porque vai envolver um INCRA, e o perímetro urbano é a prefeitura, porque quem vai dar as ordens mediante o que é permitido nessa desenvolvimento urbano é a própria prefeitura. E ali tu pode entrar com loteamento, para esse loteamento ficar pronto e seguindo todas as normas das exigências da prefeitura. Sabe aquela história de quando você vai mostrar o imóvel para o cliente chega, ou então ele chega lá no seu escritório e diz assim: olha, o imóvel é meu, Luciano, gostei desse imóvel, o imóvel é meu. Ou então eles estão lá na cidade deles, indo tudo lá no online lá. Tô indo aí para visitar o imóvel é meu. Aí fomos lá ver o imóvel é meu. Quanto é que tu queres? Eu tenho aqui 6 meses para te pagar antecipado ou 1 ano antecipado. Nunca gostei disso, nunca. Não, mas o que eu tô falando ali... Pior que tem corretores antigamente que aceitava fazer isso, tá? Quando a pessoa tiver má fé, ela aceita mesmo. Isso é o que vai girar o mundo, o universo, que faz girar. São esses pensamentos, palavras e ações. E esses pensamentos e palavras e ações, as pessoas têm que estar fazendo uma reflexão diariamente e ver o que ela está realmente emitindo. Por isso que se diz também que nada vem de fora para dentro, tudo é de dentro para fora. Dentro para fora o quê? Que são os teus pensamentos, as tuas palavras e ações. Por que quando a gente chega num ambiente, a gente sente? Tem ambiente que tu vai, que tu sente a vibração, a energia daquilo ali, porque ele está impregnado. Assim é o quê? Um hospital. O hospital está impregnado do quê? De umas coisas negativas, né? As pessoas que convivem lá dentro, o que vai acontecendo com elas? Elas vão absorvendo. É tanto que tem médico que trata do câncer e vai morrer de câncer. Porque ele está jogando para a mente dele tudo aquilo que a doença cada vez existe cada vez mais, né? E ele está tendo crença cada vez maior que ele tem que tomar medicamento. E como diz lá aquele indiano médico lá, ele diz que quanto mais medicamentos tu tomar, ele entorpece a mente da pessoa e ele vai achar que aquilo ali está melhorando. Mas não, ele pode até melhorar tal situação, mas ele vai estragar uma montoeira de coisas nos teus órgãos, né? Tu vê só como as pessoas caem no círculo vicioso. Fica focando só em coisa negativa. E aquilo ali vai criando, tá? E vai criando na mente.
Por isso que se diz também que a nossa mente é como uma panela de pressão. Se tu não te dá conta, ela explode. Ela explode e faz o maior estrago na tua vida. E de repente a pessoa passa pela vida e não entende isso, passa despercebido e nem Não se vai dá atrás conta de disso. saber. Por quê? Porque ela tá igual cavalo encilhado, ela só tá aqui, ó, olhando só para frente, ela não tá olhando de uma forma ampla, né? Ela tá aqui, ó, focada só assim, ó. É aquilo ali radicalmente, né? Então, voltando ali, o fato do negativo do hospital é uma coisa, ela tá ali, impregnada ali, aquela vibração, aquela doença, aí chega os familiares, ainda tem um provérbio chinês que dizem que um provérbio oriental, quer dizer, se bem que o chinês também é oriental, lógico, mas eu não sei qual é a fonte, se é chinês ou do Japão, é que o próprio familiar, ele mata a pessoa que está doente. Eles dizem isso, que tem pesquisa feita, levantada no meio disso, porque a pessoa fica naquilo, fico apreensiva, o fulano tá assim, fez uma cirurgia, complicou e tá com isso, tá com aquilo, tá com isso, tá com aquilo, e daí eles vão lá, visitam, emana essa vibração. Se eles chegassem lá e diziam assim, fulano, levanta, não, isso vai passar. Não viu que o cara lá sofreu um acidente e disseram... Só que isso tem que ser da pessoa também, tá? Não adianta tu falar, se a pessoa não aceita, não adianta. É aquilo que eu te disse, a pessoa tem que estar preparada. A pessoa tem que estar aberta para isso. Ela tem que acolher. Aí agora, essa parte do hospital é muito forte. Também, o outro ambiente que eu sentia, eu sentia, porque agora eu tenho a impressão que agora não vai, essas coisas vão ficar mais online mesmo, assim, o pessoal estão trabalhando mais, como é que é o nome? Home office. Em home office, que é a parte do fórum. Quando eu chegava dentro do fórum, tem situação no fórum, o que é o fórum? O fórum acumula uma montoeira de ação, não tem uma vírgula positiva, é só coisa negativa. Então, o fórum, eu chegava lá, eu já fazia o sinal da Santa Cruz, fecho o meu corpo e minha mente para tudo aquilo que é negativo. Eu já fazia assim, quando eu tinha que entrar dentro do fórum, né? Já ia levando as revistinhas lá que eu distribuo de doação, já botando no banco, vá parar na mão daquele que mais necessita. Eu já dizia assim para mim mesmo. Então, o fórum também eu sentia essa energia que eu chegava lá, como é que essa gente consegue trabalhar na justiça, né? Advogado, promotores, juízes, mais aqueles funcionários todos, é pesado, né? Aí tá, agora nós vamos falar de uma parte positiva, interessante, que todo mundo gosta quando vão viajar, ou então assim, né, dentro da nossa própria cidade, as igrejas. O que tem a igreja? Tu entra dentro da igreja, que sensação maravilhosa que dá. Por quê? Que oração